hoje. Eu me sinto autorizado pelo céu para liberar essa palavra sobre a sua vida. Esse inimigo cairá por terra. Deus tem visto a tua aflição, Deus tem visto o teu choro, Deus tem visto o teu gemido, e Ele tem visto a sinceridade do teu coração. Ele vai pôr um fim a essa guerra, e você vai ter vitória total e absoluta contra este inimigo, assim diz o Senhor. Amém? Muito bem, vamos à palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2. Primeiro Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2. Eu confesso aos irmãos que eu até pensei em pregar uma outra palavra, porque falar o que eu quero é fácil. É fácil falar o que eu quero. Difícil é saber o que Deus quer falar. E o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração, que eu queria compartilhar com a igreja aqui essa noite. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia. Repita após mim: e trovejou. Com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Até aqui, querido, você pode se assentar. Eu pedi para que você repetisse após mim o texto do versículo 10, que diz que o Senhor trovejou sobre os filisteus. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos: quantos hoje aqui ouviram os trovões 6 e pouca da tarde? Quem ouviu aqui? Eu estava no hotel estudando esse texto, quando eu li: e o Senhor trovejou sobre os filisteus. Eu falei: o que é isso?
O que está acontecendo? Barulho é esse? Quando eu abri a janela do hotel, os trovões. Eu disse, Jeová, isso é confirmação? E eu creio que sim, foi um sinal de Deus para as nossas vidas. E o título da mensagem essa noite é: nem tudo está perdido, haverá restituição na sua casa. Irmãos, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 7, nós precisamos voltar a um tempo na história. Precisamos traçar uma linha no tempo para que a gente não venha cometer aquilo que os historiadores chamam de anacronismo. É quando a gente acredita dados e fatos a períodos errados da história. E nós só vamos conseguir entender o capítulo 7 se nós voltarmos para o capítulo 4 de 1 Samuel. Nós precisamos precisamente voltarmos 20 anos no tempo, no espaço e na história, porque entre o capítulo 4 e o capítulo 7 que eu acabei de ler aqui para vocês, se passaram exatamente 20 anos. Vocês sabem que na história de Israel, o maior de todos os inimigos da nação de Israel foram os filisteus. Você sabe por quê Palestina se chama Palestina? A palavra Palestina significa filisteu, Filistia. Foi o nome que o imperador romano deu à terra de Canaã para humilhar os israelitas, dando à terra o nome do pior inimigo de Israel. Para você ter ideia de como era esse inimigo. Agora, no capítulo 4, versículo 2, Israel vai de encontro aos filisteus, uma primeira batalha. E a Bíblia diz que nessa batalha morreram 4.000 soldados de Israel. E agora, pastor? E agora vem uma segunda peleja. Agora vem uma segunda batalha. E o que aconteceu nessa batalha? No capítulo 4, versículo 10. O texto diz que morreram 30.000 soldados de Israel, totalizando-se uma perda de 34.000 soldados. Redobre a sua atenção, por favor. E agora, pastor, e agora se passam 20 anos. 20 anos depois, no capítulo 7 que eu li para você, Israel agora está diante do mesmo inimigo. Repita, mesmo inimigo. Agora, qual era a expectativa de vitória? Se sucessivamente Israel sempre perdia batalhas contra os filisteus. Qual era a expectativa de vitória? Se os inimigos sempre subjugavam a Israel. Eu digo para você qual era a expectativa de vitória: nenhuma. Israel seria mais uma vez fatalmente vencido, mais uma vez Israel perderia mais uma vez para o mesmo inimigo. E qual é a aplicação disso aqui, o que o Espírito Santo me revela para eu compartilhar contigo? Isso me faz lembrar algumas pessoas. Como assim, pastor? Sim, isso me faz lembrar algumas pessoas que no decorrer da sua vida também perdem sucessivas batalhas contra o mesmo inimigo. Vamos melhorar isso aqui. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz Pedro: aquele por quem é vencido, do tal torna-se escravo. Entra ano e sai ano, e você perde
batalhas sucessivas para o mesmo inimigo. Talvez o inimigo hoje não seja o filisteu com espada, com lança, mas quem sabe você tem perdido sucessivas batalhas, sucessivas guerras para o mesmo inimigo, para os vícios, para a pornografia, para a desobediência, para o álcool, para as drogas. Quem sabe você tem perdido sucessivas batalhas para o mesmo inimigo, repetindo aqui 2 de Pedro 2,19, aquele por quem é vencido, do tal se torna-se escravo. Porque existem pessoas escravas das drogas, porque um dia foram vencidos pelas drogas. Porque existem pessoas escravas da prostituição, porque um dia foram vencidas pela prostituição. Porque existem pessoas que são escravas de todos os males que você possa imaginar, porque um dia foram vencidas por esses males. Quem sabe você entrou hoje aqui e essa mensagem está falando ao teu coração, e você está dizendo: pastor, estou me identificando com o que o Senhor está falando, porque entra ano e sai ano. Eu tenho lutado uma batalha, pastor, durante décadas na minha vida, contra algo que eu não consigo vencer. Eu até fico bem, eu até vou para a casa do Senhor, eu até leio a Bíblia, eu até jejuo, eu tenho buscado a Deus, e quando parece que eu estou firme, pastor, às vezes passa meses, ou passa um ano, ou passa 2, mas quando me deparo com esse mesmo inimigo, ele acaba me vencendo. Eu tenho perdido sucessivas batalhas para o mesmo inimigo. Eu tenho a palavra de Deus aqui para a sua vida hoje. Eu me sinto autorizado pelo céu para liberar essa palavra sobre a sua vida. Esse inimigo cairá por terra. Deus tem visto a tua aflição, Deus tem visto o teu choro, Deus tem visto o teu gemido, e Ele tem visto a sinceridade do teu coração. Ele vai pôr um fim a essa guerra, e você vai ter vitória total e absoluta contra este inimigo, assim diz o Senhor. Preste atenção, quando Israel perde a primeira batalha, eles acharam que a religião resolveria o problema. Como assim, pastor? Eu vou repetir. Quando Israel perde a primeira batalha, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, eles acharam que a religião resolveria o problema. Como assim, pastor? Quando eles perdem a primeira batalha, que morrem 4.000 soldados, e eles voltam para Israel, os anciãos dizem assim: sabe por que vocês venceram? Sabe por que vocês perderam a batalha? Sabe por quê? Não, os anciãos dizem: porque vocês não levaram a arca do Senhor. Vocês não levaram a arca, não foi sacerdote, não teve cântico, não teve adoração, por isso que vocês perderam a batalha. Então o que Israel faz? Israel leva a arca do concerto. Israel leva 2 sacerdotes, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eles começam a cantar, eles começam a entoar louvores, eles começam a adorar. Mas o que acontece nessa segunda batalha? Uma tragédia pior. Agora morrem 30.000 homens. E o que o Espírito Santo me revela nesse texto é que a religião não vence batalhas. A religião não vence guerras. A arca simbolizava a presença de Deus. Havia sacerdote, havia cântico, havia adoração, mas Deus não foi. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos religiosos. E a religião é a pior forma de controle que pode existir. Porque aquilo que a religião não consegue controlar, ela vai tentar destruir. Irmãos, com todo respeito, mas se ser crente, se ser santo, é usar terno e gravata,
dizer para o irmão, paz do Senhor, varão, paz do Senhor, varoa, é muito fácil ser crente. Porque eu compro 7 ternos, uso cada um dia da semana, gravo uns jargões, umas frases de efeito, e aí eu sou santo. Eles se utilizaram da religião, mas perderam a batalha. Sabe qual o problema da religião? Escute, não perca a sua atenção. O problema é que a religião nos dá fórmulas. Eu vou repetir, a religião nos dá formas, conceitos, dogmas, preceitos, que não resolvem a nossa vida. Como assim, pastor? Vocês lembram de João capítulo 5? Havia um paralítico no tanque de Betesda. Quando Jesus entra naquele pórtico, a Bíblia diz que aquele homem estava paralítico há 38 anos. Qual foi a queixa dele? Toda vez que o anjo desce, movimenta as águas, um é colocado na minha frente, e eu nunca sou curado. Qual era a fórmula religiosa? Se você entrar nessa água, depois que o anjo agitar ela, você vai ser curado. Mas eu faço uma pergunta para vocês: a fórmula religiosa curou aquele homem? Mais uma vez, a fórmula religiosa curou aquele homem? A religião não pôde curar aquele homem, a fórmula religiosa não pôde curar aquele homem. E muitas das vezes nos dão fórmulas religiosas. Olha, você vai para o monte. Eu não tenho nada contra, irmãos, eu sou crente pentecostal, eu aceitei Jesus em culto de oração e libertação, eu sou pentecostal até os ossos, até o tutano. Mas o problema é que às vezes nos dão, sabe o que? Fórmulas religiosas. Vai para o monte, enterra uma lata de azeite lá, volta daqui a 30 dias, leva para a tua casa, porque os problemas não estão resolvidos. Leva a rosa ungida, unge as paredes da tua casa, fala essas frases assim, faz essas frases acolá, passa sal grosso, um tapete para você passar. Nada muda, nada acontece. Quando Jesus entra ali naquele pórtico em Betânia, a Bíblia diz que Jesus cura aquele homem. Aquilo que a religião não conseguiu fazer, Jesus fez. Aquilo que a fórmula religiosa não fez, Jesus fez. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus faz. Sabe o que estava acontecendo aqui? Israel estava perdendo batalha. Eles eram religiosos, eles falavam bonito, mas não tinham Deus. As suas condutas não condiziam com a vida deles. A poder no nome de Jesus. Eu me sinto autorizado pelo céu para liberar essa palavra sobre a sua vida. Chega de religião, chega de dogma, chega de preceitos. Vamos viver o evangelho da graça, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que traz vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vou falar igual os pregadores antigos falavam, né? Eu não vou levar nada para casa. O cristianismo surge com 12 homens em volta do Cristo vivo em Jerusalém. Quando esse cristianismo chega na Grécia, ele se torna uma filosofia. Quando percorre toda a Europa, se torna uma cultura. Quando chega em Roma, se torna uma instituição. E quando chega na América, se torna um grande negócio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Irmãos, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, liberais, temos que ser generosos. Sem isso a obra de Deus não avança, não cresce. Mas quantos escândalos têm acontecido em nome da ganância, em nome do dinheiro. Há poder no nome de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Sabe que Jesus nunca veio trazer religião à terra. Como assim, pastor? Jesus nunca veio trazer religião. Jesus veio trazer relacionamento entre você e Deus. A palavra religião vem do latim religare, ligar o homem novamente a Deus. É por isso que João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que significa isso aqui no texto grego que foi escrito, o Novo Testamento? E habitou entre nós? O grego é e tabernaculou entre nós. O que significa isso, pastor? É como se Jesus chegasse e armasse a sua tenda no meio das outras tendas. Pastor, explica melhor. É como se Jesus chegasse aqui, em Planaltina de Goiás, e escolhesse uma casa para morar em uma qualquer dessas ruas que tem por aqui. O que é isso? Isso é relacionamento. Você não vai orar porque alguém mandou você orar. Você não vai ler a Bíblia porque alguém mandou você ler a Bíblia. Você vai orar porque a tua alma vai estar queimando, pedindo pela oração. A palavra que você vai ler é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Vamos voltar às nossas origens. Vamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, a vitória e a restituição só aconteceram quando Israel, escute isso aqui, fizesse um concerto com Deus. Eles iriam deixar de perder batalhas para o mesmo inimigo só quando Israel, escute isso aqui, a vitória e a restituição só viriam quando Israel fizesse um concerto com Deus. E quais foram os passos para essa restituição? Primeiro, versículo 3 do capítulo 7. Conversão de todo o coração. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Isso aqui é o processo para que eles não perdessem mais batalha para o mesmo inimigo. Samuel está dizendo: vocês querem interromper esse ciclo? Vocês querem ser vitoriosos? Vocês querem dar um basta nisso? Então vamos lá. Vocês precisam se converter de todo coração ao Senhor. Conversão de todo coração por inteiro. Conversão de todo coração por inteiro. Sabe por que ninguém pode te julgar? Só Deus. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Deus nos vê de forma tridimensional. Como assim, pastor? O que é coração aqui, irmãos? Coração não é esse músculo dentro do peito que pulsa. Coração aqui é a sede dos sentimentos, da inteligência e da vontade. Porque só Deus pode julgar você? Eu já disse. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele nos vê de forma tridimensional. Deus vê ao mesmo tempo pensamento, vontade e intenção. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. E nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Sabe o que diz Mateus capítulo 5, versículo 8? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso fala daqui de dentro, de coração, nos convertermos ao Senhor. Segundo passo, para a vitória e a restituição, versículo 3, ainda continuando: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Segundo passo para a vitória: tirai os ídolos do meio de vós. O que é ídolo aqui, irmãos? Ídolo aqui não é uma imagem.
Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. É tudo aquilo que vem primeiro e Deus vem depois. Eu estava meditando num texto, pastor, Gênesis capítulo 35. Jacó está em Siquém. E Deus está olhando para Jacó, meio barro, meio tijolo. Deus vem a Jacó e diz: Jacó, sobe imediatamente a Betel. O negócio ficou sério. Porque Betel significa a casa de Deus. Betel foi o lugar em que Jacó teve encontro com Deus. Sabe o que Jacó faz? Ele reúne toda a sua família, todos os seus servos, e diz assim: olha, tirai, pois, dentre vós todos os ídolos. Como é que é? Tirai, pois, dentre vós todos os ídolos. Irmãos, se Jacó manda tirar todos os ídolos, é porque ele sabia que tinha, sim ou não? E se ele sabia que tinha e nunca tomou uma decisão para tirar antes, então ele tolerava. E Jacó diz: tira dentre vós todos os ídolos. Por que, Jacó? Porque para onde a gente está indo? Nós estamos indo para o altar. Nós estamos indo para o lugar do encontro. Estamos indo para o lugar que Jeová revela. Foi lá que eu vi a escada que descia do céu e tocava a terra, e os anjos subiam e desciam. Para onde a gente vai, ídolo não pode ir. Para onde Deus está mandando a gente ir, pecado não pode ir. Aonde Deus está mandando a gente ir, o erro não pode ir. Temos que deixar tudo aqui. Temos que chegar no altar. Alimpai-vos e trocai as vossas vestes. Eles entregam todos os ídolos para Jacó. E a Bíblia diz que em Siquém, debaixo de uma árvore, Jacó cava, faz um buraco e joga todos os ídolos lá em terra. Sabe o que Deus falou comigo? Foi com você não, foi comigo. Deus falou comigo: Alfredo, muitas vezes você é um Jacó, você teve encontro comigo, você foi tocado, você foi ungido, mas tem ídolos escondidos que você sabe que tem, e você tolera. Mas não parou aí não, ele continuou falando. Jacó não jogou os ídolos fora, Jacó enterrou. Tem coisas na sua vida, Alfredo, que não tem que ser jogada fora, tem que ser sepultada. Coisas que precisam ser enterradas. Por quê? Porque Deus te quer no altar. O lugar que ela era baraia cheia. Deus nos quer no altar. E é por isso essa palavra. Irmãos, a igreja tem pastor. Irmãos, quem exorta a igreja é o pastor. Eu conheço a minha condição. Eu sou servo e nada mais. Eu venho aqui para aprender, mas foi muito forte. O Espírito Santo falou comigo: entrega. A palavra é essa. Senhor, mas eu tenho tanta mensagem de vitória. A mensagem é essa, e você vai entregar a mensagem. Foi por isso que eu disse aqui no começo: falar o que eu quero falar é muito fácil, eu sei o que eu quero falar. Difícil é saber o que Deus quer falar, e o que Ele quer falar. Ele nos quer no altar em Betel, no lugar do encontro. E hoje é o dia de nos convertermos de todo o coração, chorarmos e humilharmos e sepultarmos definitivamente tudo aquilo que nos impede de chegar ao altar em Betel. Terceiro passo para vencer o inimigo: preparai os vossos corações. Ainda no versículo 3, tudo isso no versículo 3. E preparai o vosso coração. Sabe o que é preparar o coração aqui? Preparar o coração aqui é dedicação. É dedicação. O que é dedicação? Dedicação é decisão.
Daniel capítulo 1, versículo 8. E eu, Daniel, decidi, assentei no meu coração o propósito firme de não me contaminar com os manjares do rei da Babilônia. Ele estava na Babilônia, lugar do pecado, da imundície, do erro. Daniel tinha tudo para se esquecer de Deus. Como assim, pastor? Com 15, 16 anos foi levado cativo, a pé, para a Babilônia. Seus parentes morreram na invasão de Nabucodonosor. A casa do Deus dele foi destruída. Para que ele vai temer esse Deus? Para que ele vai servir esse Deus que permitiu isso tudo? Mas Daniel disse: eu assentei no meu coração o propósito de não me contaminar com os manjares do rei de Babilônia. O pau pode estar quebrando, o vento pode estar soprando ao contrário, a luta pode se levantar, mas eu vou continuar a ser crente, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Louvado seja o nome de Jesus. E aí você vê Daniel no capítulo 9, Daniel no capítulo 10, recebendo revelação de Deus, e o anjo Gabriel diz para Daniel: Daniel, homem muito desejado, Daniel, homem muito amado, na terra você pode ser odiado, Daniel, mas aqui em cima você é amado, aqui em cima você é desejado, e eu desci por causa, eu não vim, Daniel, porque você é governador de Babilônia, porque você é bonito, Daniel, eu desci porque a tua oração chegou ao céu. Aleluia. Quarto passo para a vitória e para a restituição, versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Você quer saber qual é o quarto passo para você ter restituição e vitória? Jejum e confissão de pecado. Irmãos, não é o que você quer, é o que você precisa. Deus está falando com a gente aqui hoje, Deus está falando contigo. Eu quero pôr um fim a este ciclo. Eu quero derrubar esse gigante que te afronta há tantos anos. Eu quero interromper essas perdas que você tem tido constantemente para o mesmo inimigo. E esse aqui é os passos da vitória. E o último passo: jejum, confissão de pecado. Não é dizer para Deus: ah, Deus, perdoa-me. Você lembra de antigamente? Por palavras, obras e ações. Não, pecado tem nome. É como Davi, no Salmo 51. Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Sabe o que você vai fazer hoje? Ou aqui ou na sua casa, não sei. Dobre o teu joelho e diga: Deus, eu tenho feito isso, eu tenho entristecido o teu Espírito Santo nessa área, eu tenho errado aqui. Irmão, Satanás, ele não vai suportar, ele vai ter que bater em retirada, porque há um poder extraordinário no perdão. Tu vai dizer: Deus, eu estou aqui diante de ti, humilhado, eu reconheço quem sou e o que eu fiz, mas a tua palavra diz que se andarmos na luz como na luz tu estás, temos comunhão para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Satanás não aguenta o poder do sangue, ele não aguenta o poder do perdão. Querido, Jesus é o teu irmão mais velho, ele é o teu advogado fiel. Aleluia, glória a Deus. Se você já está orando, ele já está te perdoando. Se você está confessando, ele já está te perdoando. Satanás, você não pode, porque é um povo que clama pelo sangue, pelo perdão e pela misericórdia. E depois que eles prosseguem, escute isso aqui, eu já vou concluir. Depois que eles
fazem tudo isso aqui que eu te falei. Isso aqui era o pré-requisito. E eles fazem tudo isso. E o que vem depois, pastor? O que vem depois? Resultado. Qual o resultado, pastor? Vitória. Qual vitória, pastor? A destruição dos inimigos. Destruição dos inimigos? Sim, destruição dos inimigos. Versículo 10. Depois que aconteceu isso tudo, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Depois que teve conversão de todo o coração, depois que tiraram os ídolos, depois que prepararam o coração, tomaram decisão, depois que jejuaram, depois que confessaram os pecados, o que acontece? O Senhor trovejou contra os inimigos. Deus trovejou sobre ele e os aterrou. Sabe o que eu acho interessante? Que o texto aqui no hebraico, a palavra aqui, os aterrou, ela tem o sentido de perturbar, empurrar, esmagar e confundir. Quando veio aquele trovão, aquele barulho no arraial dos filisteus, eles ficaram perturbados, e é soldado para lá, e é soldado para cá, e perderam a marcha, e o que vamos fazer? E tempestade, e ficaram atolados. O que significa isso? O terror do Senhor caiu sobre eles. Faça assim com a sua mão, porque eu vou profetizar. O terror do Senhor cairá sobre os nossos inimigos. Confundidos sejam todos aqueles que querem mal dessa igreja, confundidos sejam todos aqueles que querem o mal do pastor, confundidos sejam todos aqueles que querem o teu mal no teu trabalho, faculdade, escola, vizinhança, família. O terror do Senhor cairá sobre eles, não prosperarão. Palavra de maldição não vai prosperar contra a tua vida. O terror do Senhor cairá sobre eles, porque eu já ouço o barulho de trovão, eu já ouço o barulho de trovão, eu já serão frustrados e envergonhados. Versículo 12, vou concluir. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Está fraco, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Eu estava ali no hotel ontem em Trindade, pensando na minha luta, minha vida inteira, tudo que aconteceu, fazendo uma retrospectiva. Eu disse: até aqui me ajudou o Senhor. O Deus que te trouxe até aqui, irmão, vai te conduzir até o final. Até aqui nos ajudou o Senhor. Duas coisas e eu termino. Olha que coisa interessante, que eu quero que você triplique a sua atenção. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais. Diga: nunca mais. Mais uma vez: nunca mais. Vieram aos termos de Israel. Os filisteus nunca mais vieram aos termos de Israel. Nunca virão batalhas, virão guerras, virão lutas, mas contra este inimigo nunca mais. Contra este inimigo nunca mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui eu vou terminar. Eu amo Jesus. Versículo 14.
E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Irmão, está fraco. E as cidades que os filisteus tinham tomado foram restituídas a Israel. Olha para cá, presta atenção. Cada vez que os filisteus ganhavam uma batalha contra Israel, eles avançavam. Outra batalha que eles ganhavam, eles avançavam. O que significa isso? Toda batalha que Israel perdia, consequentemente eles perdiam territórios. Porque o inimigo ganhava uma batalha e avançava, ganhava outra e avançava. Quantas vezes na tua vida você veio perdendo territórios para o inimigo? Começou na tua vida, na tua família, teus filhos, teus bens, teus negócios, tua reputação, o erro, o pecado, e Satanás veio ganhando território, entrando na tua casa e ganhando território, mas há poder no nome de Jesus. A partir de hoje, nunca mais, e tem mais, tudo aquilo que ele tomou, ele vai ter que tirar as patas imundas dele, ele vai ter que sair dessa casa, ele vai ter que tirar a pata imunda dele da tua filha, a pata imunda dele do teu filho, ele não vai entrar nas tuas finanças, no teu negócio, na tua casa e na tua saúde. Por quê? Porque ele vai ter que recuar, ele vai perder território, o lugar dele é no inferno, ei, nunca mais! E aqui definitivamente eu termino. Foi uma coisa que eu demorei a entender, se não fosse pelo Espírito Santo eu não entenderia. O final do versículo 14 diz: e houve paz entre Israel e os amorreus. Eu falei, Jesus, toda a história aqui, toda a narrativa é entre Israel e os filisteus. Israel e os filisteus. Israel e os filisteus. E aí o versículo 14 diz: e houve paz entre Israel e os amorreus. Falei, Deus, o que significa isso? Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Alfredo, tem inimigos que eu vou levar para longe, nunca mais vão aparecer. Mas existem inimigos que eu vou trazer para que você volte a ter paz. Falei, como é que é? É isso aí que você está ouvindo. Tem gente má, perversa, que Deus vai tirar da sua vida. Mas tem outras pessoas que se arrependeram. Ou tem casos que foram mal entendidos, perturbação. Tem gente que vai te procurar para pedir perdão. Fique ligado, porque vai acontecer essa semana, esse mês, esse período. Deus vai criar uma circunstância, vai criar um momento, você vai dizer, não, senta aqui, vamos conversar, sabe? Porque tudo tem que ficar alinhado. Tem inimigos que ele vai, sai daqui, e tem inimigos que ele vai trazer para que cele a paz, porque a Deus é um Deus de paz.